sabemos, né, o quão difícil é você, eu vou usar o termo endireitar, mas no bom sentido, mas como difícil é endireitar o que é torto, né? E fazer dele direito. E muitas das vezes, por quanto tempo nós temos vivido, como foi dito foi lido no início do culto, nós por muitas das vezes somos como odres velhos e não suportamos vinhos novos, porque o odre velho ele rasga, e para que venha o novo tem que se fazer presente o novo para se receber o novo. E mais difícil ainda quando se trata em mudar o que praticamente foi aplicado em nós desde o início. Mas uma coisa é certa, que o próprio livro de Romanos diz, e o que tem se acontecido nos dias de hoje é que tem trocado a verdade pela mentira e a mentira pela verdade. Não estou dizendo que até hoje nós vivemos um evangelho mentiroso, não. Até o nosso pastor disse, não é um evangelho, estou querendo mudar o evangelho, não. Mas se o tema é algo para vir nos renovar, para vir nos ensinar, e nós temos que aprender que o sábio é aquele que está sempre pronto a aprender, porque ninguém sabe de nada, somente Deus. E se nós pregamos, se nós falamos que a palavra de Deus, a cada vez que ela é aberta e nós vivemos e praticamos ela, Deus sempre tem um novo. Então por que não fazer jus desse novo nas nossas vidas? Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo no livro de Lucas, os irmãos vão entender. Livro de Lucas, capítulo 15, o versículo 11 em diante. Livro de Lucas, capítulo 15, o versículo 11 em diante diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17: E, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Versículo 18: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 20: E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 24, irmãos: Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Louvado seja o nome do Senhor. É um texto que toda a igreja que está em casa nos acompanhando conhece. A parábola do filho pródigo. E todos nós sabemos que narra a história que um dos seus
a Bíblia começa dizendo que era um pai que tinha 2 filhos, e que um filho teve o desejo de sair por esse mundo afora, e pediu ao seu pai que repartisse o que ele tinha de direito, para que ele pudesse pegar suas coisas e ir peregrinar essa terra aí. Todos nós sabemos que o pai, sem se negar, concedeu a vontade do filho e deu a sua parte a qual ele pediu, e assim o fez. E todos nós sabemos como foi a trajetória desse moço, os obstáculos, os desafios. Pensando assim, automaticamente nós já sabemos, vai quebrar a cara, porque até então estava acostumado com um padrão. Aí não tinha mais por quem, mas sim por si só, ter que enfrentar tudo e todos. Mas enfim, o que me chama a atenção é o versículo 17 em diante, falando a respeito, como nós estamos dizendo aqui desde o início, renovando a mente. Diz o texto, que não sei se a Bíblia dos irmãos está igual, diz, e caindo em si. Quando a Bíblia usa esse termo, e caindo em si, o que eu e você entendemos? Opa, é um despertar, é um acordar, é um abrir de olhos. Opa, é uma ideia, como é o símbolo da nossa igreja, uma lâmpada que se acendeu. É algo mais ou menos assim. E diz o texto, e caído em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? E a Bíblia, irmãos, abrindo um parênteses, a Bíblia vem dizer para mim e para você, que para eu e você sermos salvos, temos que crer no Senhor Jesus, e seremos salvos. Aquele que crê e for batizado, será salvo. Mas o próprio Jesus diz o quê? Que aquele que tem meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Creio eu, nesse momento, o garoto, caído em si, como diz a Bíblia, falou assim, eu não preciso passar por tudo isso. Eu não preciso passar por essa humilhação. Por mais que eu errei, por mais que eu pequei, eu ainda tenho um pai. E esse pai é bondoso. Esse pai é amor. A Bíblia faz a comparação do amor de Deus comparado ao de uma mãe. Então nós sabemos que o amor de mãe supera muitos limites, mas não supera o amor de Deus, o amor do Pai. E caído em si, o moço percebeu, se até os trabalhadores comem melhor que eu, estão comendo melhor que eu, por que eu ainda pereço? Por que eu ainda sofro? Eu tenho um pai. A igreja está entendendo? Amém. Eu tenho um pai. Você tem um pai. E seu pai não é um ser qualquer. Ele é dono de tudo. Tudo está no seu controle. Ele sabe, como foi dito aqui, das nossas necessidades. Ele sabe do que anseiamos. Ele sabe o que vai acontecer amanhã com cada um de nós. Ele sabe que o momento é esse, que nós venhamos a entender o que significa ter um pai. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia começa lá desde o início em Gênesis, né? E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Cristo é a semelhança em nós de Deus. Então, se façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e Cristo é a semelhança de Deus em nós, e a Bíblia diz que a partir do momento que nós cremos em Jesus, ao qual nós vemos Deus em Jesus, ao mesmo tempo vemos Jesus em Deus, deixamos de ser criatura e passamos a ser o quê? Filhos. Irmãos, é muito louco o negócio. Vocês estão entendendo? Está dando para destravar a mente aí?
Eu vou esmiuçar um pouquinho. O seu pai é dono de uma empresa. E o seu pai ele é temido porque ele é dono da empresa. Em certo momento você chega nessa empresa. Os comentários nas entrelinhas vai ser o quê? Chegou o filho do dono. Chegou o filho do dono. Ei, para com a bagunça. Chegou o filho do dono. Ei, vamos trabalhar. Chegou o filho do dono. E por algum momento o filho do dono teve que usar de força ou poder? Não. E o que Jesus, a partir do momento que nós cremos nele, o que ele dá a mim e você? Autoridade. Eu e você temos autoridade no nome de Jesus. Autoridade. Autoridade para expulsar demônios, para tomar algo mortífero, causar dano algum. Autoridade para você chegar diante do Pai, que uma vez já se foi rasgado o véu de cima a baixo, para que eu e você venhamos a ter essa liberdade, essa comunhão com Ele direta. E ao mesmo tempo de eu e você reivindicar o quê? Eu sou filho. Nós somos filho. Por que ainda sofrer? Por que ainda passar por tudo isso? Nós sabemos que tem os dias maus, tem sim, irmãos, é necessário passar pelos dias bons, tanto como os maus. Mas eu e você temos autoridade daquele que é dono de tudo. É isso que nós temos que entender a partir de já. Eu e você somos filhos. Não é o obreiro fulano de tal, é o filho de Deus. E caído em si, e nós caindo em si, tomamos um despertar que nós somos filhos. Nós somos filhos, irmãos. Filhos. E foi necessário o moço passar por tudo isso que ele passou, ao ponto de que ele chegou no grau máximo de humilhação, de ter que comer da comida dos porcos. E não necessariamente uma comida de porco, mas o que eu e você já temos passado, por não começar a entender com a mente aberta que eu e você somos filhos. E que ele narra aqui, que se até aqueles que trabalham para o meu Pai não padecem, porque eu estou padecendo até o dia de hoje. Porque eu e você ainda não entendemos que somos filhos. Somos filhos. E você sendo filho, você pode fazer o que for, mas a partir do momento que você se arrepende, o Pai está de braços abertos te esperando. O Pai está de braços abertos esperando que você volte. E todo filho tem essa mania de dar um de rebelde, querer sair, achar que vou fazer 18 anos, 21 anos, vai quebrar a cara se for esse pensamento. Mas o Pai vai estar esperando, porque o Pai não vai negar a sua paternidade. O Pai não vai negar. Pensar como filho. Temos que pensar como filho. Aqui nesse momento, versículo 17, o moço pensou como filho. Pensou como um filho. E a partir do momento que você pensa como filho, é consciência de que temos o quê? Autoridade. Autoridade. E a pastora Simone, ela veio dizendo aqui para nós, desde o início, do começar do mês, chega de ficar só nas águas rasas, irmãos? Chega disso. Chega disso. Tem uma profundidade nos esperando. Algo muito mais profundo esperando a mim e a você. Pronto para ser entregue, ser revelado para mim e para você. Mas para isso aí você temos que ter o quê? Consciência de filho, pensamento de filho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito.
Aleluia. Você entende o peso dessa palavra? Você entende verbo por verbo dessa palavra? Se vós estiverdes em mim, é o Pai falando, e as minhas palavras estiverdes em vós. Então não adianta só você dizer assim, eu sou filho. Não, mas você tem que conhecer. Você tem que ter relação com o Pai. Você tem que conhecer da palavra dele. E se você estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que me pedir vos será feito. Tudo. A Bíblia não fala 1%, 10%, 30%. É tudo. É tudo. Ah, mas dá um ar meio de soberba. Não é soberba, irmãos. Nós reconhecemos que nós temos um Pai, que esse Pai é dono de tudo. E nós temos autoridade de filho, porque Ele é o nosso Pai. Amém? Glória. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Quem faz para ser é falta de carência, é fruto de carência, porque não conhece o Pai. Quem faz para ser é fruto de carência, porque você não conhece o Pai. Porque a partir do momento que você conheceu o Pai, é quem é para fazer, é fruto de essência, porque você conhece o seu Pai. E a essência vem da onde? Gênesis 1:26, se não me engano, não é? E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você tem uma essência, eu tenho uma essência, nós temos uma origem. E da onde é essa origem? De Deus. Ele é o nosso Pai. Eu vou falar tanto Pai que hoje vocês vão sair daqui pedindo uma bênção para o Pai. Mas é algo que tem que entrar na minha e na sua mente. É algo que tem que entrar na minha mente e arder no nosso coração, porque nós somos filhos. E a Bíblia diz que mesmo e nós sendo pais, se um filho chegar a mim e pedir um pão, eu não vou dar uma pedra. Se pedir um peixe, eu não vou dar uma cobra. E a Bíblia ainda fala, os homens naturais, sendo maus, tudo que seus filhos lhe pedem, eles dão. Imagine eu sendo Pai Celestial. Aleluia. Glória a Deus. É para nós sermos aqui nessa noite, nos convicto. Quantas noites, quando a gente se converteu, nós ligávamos para a evangelista Isabel de madrugada: ô Isabel, ora por nós aqui, a Giovana está num berro só e não para, incomodando a Isabel. Se naquele tempo é necessário, irmãos, uma comunhão sim, mas se naquele tempo eu já tivesse a consciência de filho, em nome de Jesus, Satanás, vai embora, você não tem poder sobre a minha casa. É a autoridade do Pai. Autoridade de filho que o Pai nos dá. A partir do momento que você reconhece que o Filho dele é o único suficiente Salvador das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem autoridade, irmãos. Você tem autoridade no mundo espiritual para proclamar que você é filho de Deus e que mal nenhum chega na sua casa e nos seus. Nenhum. Comece a orar diferente a partir de hoje. Quem você queria que estivesse aqui não está, comece a orar, porque a nossa briga, diz a Bíblia, não é contra a carne, não é contra o sangue. E a nossa luta, a nossa autoridade é sobre esse reino celestial. Então, se o que está movendo na vida dessa pessoa, a nossa briga é contra as potestades, nós temos autoridade para orar. Em nome de Jesus, esse mal vai ter que sair. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia. Eu ouvi algo esses dias, irmãos, e de primeiro instante me deu um tranco. Diz assim: Deus não tem um filho que não seja Cristo. Mas como isso, presbítero? Deus não tem um filho que não seja Cristo. Mas como assim? Você acabou de falar que nós somos filhos.
Mas por que nós somos filhos? Aí viajando mais ainda, ficando mais biruta, eu fui lá em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por amor de nós. Meu Deus! Irmãos, eu nem dormi essa noite. Jesus amado. Isso porque eu tive que levantar 5 horas para ir trabalhar. E o negócio ficou. Vocês estão entendendo? Vocês estão no mesmo raciocínio que eu aqui? No mesmo espírito? Se Deus não tem um filho que não seja Cristo, então como nós somos filhos? Porque Cristo está em você. E se Cristo está em você, você tem autoridade de filho. Porque todos nós somos Cristo, porque Cristo está em nós. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. É irrevogável, irmãos, dizer que nós não somos filhos de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos. E o sentido dessa noite, dizendo a palavra do filho pródigo, eu trago para você. O versículo 18 diz bem claro: levantar-me-ei. Se tem que levantar, se levante nessa noite. Se levante. Chega de ficar mendigando bolotas de porcos. Chega de ficar mendigando as coisas. O salmista, o próprio Davi fala: fui moço e agora sou velho, e nunca vi a minha descendência mendigar o pão. E quantos de nós, que somos filhos de Deus, temos mendigado o pão? Porque ainda não temos esse pensar de filho, consciência e autoridade. Então que nessa noite, em nome de Jesus, todos nós estamos com as nossas mentes renovadas. E não somente uma convicção, não, irmãos, é uma certeza que eu e você temos autoridade no nome de Jesus. Que é onde nós chegamos, aonde nós formos, a presença de Cristo tem que estar estampada em nós, a essência de Cristo tem que estar em nós. Aleluia, glória a Deus. E levantando-se foi para o seu pai. Se levante e venha para o Pai, irmãos. Se levante e venha para o Pai. Chega. Chega de sofrer. Chega. Ah, mas você não conhece meu dia. Os dias maus vai vir sim. Mas eu estou falando, chega de sofrer. Chega de sofrer. Aleluia. E aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que reconhecem a autoridade, irmãos, aqueles que têm a consciência de filho, ele não está preocupado. Vou dar um exemplo bem clássico que acontece na maioria dos eventos com crente. Na hora que libera a boia, todo mundo fica desesperado, achando que vai acabar o alimento. Mas quando eu e você temos a consciência de filho, estamos consciência de que Cristo é em nós, nós temos a certeza que eu posso ser o último, mas vai ter o do melhor para mim. Então a importância não é se você chega em primeiro ou em último, a importância é você chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o filho lhe disse: Pai. Chama pelo Pai nessa noite, irmãos. Se tiver que confessar os seus pecados nessa noite, confessa, mas pelo amor de Deus, comece a entender desde hoje quem nós somos diante de Deus. Por muito tempo
pregar para nós um Deus carrasco, um Deus que misericórdia, ainda usa versículos que se Deus pesar a mão. Não, se Deus pensar, já acaba. Imagina você pesar a mão. Meu Deus, verdade. Você que é pai tem coragem de crucificar, tem coragem de fazer mal para o seu filho? Por mais que ele erre, por mais que você passe uma vida inteira ensinando o caminho para ele, depois, se ele se desviar dele, você vai ter coragem de virar as costas para o seu filho? O pai de quem eu tenho a essência não faz isso. O pai de quem você tem a essência não faz isso. Porque, irmãos, eu já disse aqui e vou tornar a dizer: nós somos inconstantes. Uma hora está bem, uma hora não está, e assim por diante. Não precisa entrar nesse detalhe. E mesmo assim, o Senhor se permite ser chamado de Pai. Não precisa ser Pedro para negar Jesus 3 vezes, o galo cantar, não. Porque eu e você, por coisas pequenas, negamos a Ele. E mesmo assim, quando bate aquele sentimento, não remorso, mas bate aquele sentimento de arrependimento. Ele está lá te esperando de braços abertos. E ainda eu tenho certeza, a Bíblia diz que é a festa do céu quando o pecador se arrepende, que Ele manda fazer aquele banquete pela sua volta. Pai faz isso para aquele que considera Ele como Pai. E para considerar Ele como Pai, temos que saber quem somos diante dEle. Filho. Você é filho. Você é filho. Glória a Deus. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Sai daqui nessa noite, irmãos, com a certeza que você não está perdido. Sai daqui nessa noite que você está vivíssimo. Sai daqui nessa noite com a convicta certeza que você tem um Pai e que esse Pai está de braços abertos para mim e para você. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.